Bom dia, África. Bom dia, Europa. Bom dia, Ásia. Bom dia, Américas, e bom dia, Austrália. Bom dia você que está aqui em Angola e que está aqui conosco, conotado espiritualmente com Deus. Depois de uma semana de jejum, Deus é conosco, Deus é com você, e seja bem-vindo a este culto de domingo. Depois de um jejum vitorioso, nós vamos então nos alimentar da palavra, vamos beber e comer do sangue de Jesus e do corpo de Cristo. Vamos celebrar Cristo na Santa Ceia em memória da sua morte até que Ele venha nos buscar como igreja gloriosa. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esteja conotado. Amém. Eu repreendo todo espírito de distração. Eu repreendo todo espírito anti-oração. Eu repreendo todo espírito anti-milagres, anti-libertação. Eu repreendo qualquer espírito que tenha se levantado para impedir a bênção da sua vida. No nome de Jesus, eu derrubo esses espíritos, eu amarro eles e envio o fundo do abismo. E peço, Senhor, que o fogo do abismo os atormente de dia e de noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar. Sejam bem-vindos. O ambiente espiritual está liberto. Desde ontem. Senti isso ontem no meu espírito e senti uma alegria tremenda no meu espírito. Deus é conosco, Deus é com você. E eu tenho uma palavra que Deus me deu, cujo título é Tudo no Tempo de Deus, o oleiro. Aleluia. Amém. Tudo no tempo de Deus, o oleiro. Escute, igreja. Antes de eu falar esta palavra, de ministrar a vocês, primeiramente é para mim. E Deus dá sempre para mim primeiro. Eu tenho que ser o primeiro a ouvir, porque eu sou sempre o primeiro a receber. E tenho que ser o primeiro a viver e a praticar ela. Posso ouvir um amém? Amém. Então abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. E vamos ler do versículo 1 a 6. Versículos 1 a 6. Você sabe que durante esses dias, no terceiro dia de jejum, recebi uma visitação de um espírito maligno. De madrugada, quando eu estava a orar, o espírito maligno veio. Eu senti arrepios. Sabia que não era a presença de Deus. Mas graças a Deus, ainda que seja Satanás a nos visitar, nunca temor, porque a gente sabe que já venceu. Aleluia. Não parei a minha comunhão, continuei a orar, depois de repreender ele, até que ele próprio desistiu. Quando Satanás aparece, ou um espírito maligno aparece, você diz: afinal és tu. Eu pensei que fosse Jesus. Você despreza ele e ele vai embora. Amém. Amém? Amém. Está calor, alguém pode ligar o ar-condicionado, se achar? Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então vem a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Amém. Agora vai Isaías 45, recua. Capítulo 45 de Isaías, versículo 9 e 12. Isaías 45, versículo 9 e 12. Disse Deus: ai daquele que contende com seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro:
ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Versículo 12. Eu fiz a terra e criei dele o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Posso ouvir um amém? Amém. Agora recua mais e vai a Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Está antes de Provérbios. Perdão, está depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 a 8. Mas eu vou ler apenas 3 versículos e vou parar. Aleluia. Bem-vindo, Tyron. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Amém. Vá no capítulo 7, versículo 8. E aqui está o remate final de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo do coração. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, você pode começar mal, mas o teu fim ser melhor do que quando você começou. Aleluia. E aí onde dá gozo. Porque há muita gente que começa bem, começa no auge, mas o final dele é sempre mal. E aqui estamos a ouvir Eclesiastes, que pelo Espírito de Deus, um homem que teve comunhão com Deus, experimentou os prazeres que Deus lhe concedeu, falou, aleluia, Amém. vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Mas agora, o Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me entreteceram, e todavia me consolas. Peço que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me fazeste como leite, e como queijo me não coaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Palavra do Senhor. Amém. Eu fiz aqui uma súmula de versículos que são Isaías 29, 16, Isaías 64, 8 e Job 10, versículos 8 a 22. Escuta, igreja. Muitos de nós queremos fazer coisas para Deus. Só que programamos o tempo para Deus no lugar de Deus. E abrimos portas para que a presunção, a ansiedade e a frustração entrem. E acabamos confundidos. E são muitos que desistem da caminhada com Cristo. Porque quando a caminhada torna-se pesada, a tendência é as pessoas desistirem. Porque começaram com muitas expectativas, mas depois acabam frustradas. Porque eles não aprenderam a conhecer Deus. E não aprenderam a ter comunhão com Deus. E não aprenderam a colocar-se no tempo de Deus, dependendo de Deus. E por conseguinte, estabeleceram tempo para Deus. Para Deus poder operar e satisfazer os seus desejos. Quando a vontade de Deus é que sejam os desejos dele a realizar-se em nós e através de nós. Eu quero que você abra Tiago 4. Tiago 4.
Porque ignoramos tantas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, que às vezes nós caímos na presunção e pensamos que Deus não é bom, que Deus não nos quer ajudar. Mas eu quero dizer a você que Deus é muito bom. Amém. Glória a Deus. Tiago 4, versículo 13 a 17 diz assim, o apóstolo Tiago: ei, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso acontece na minha e na sua vida. Às vezes nós queremos planificar Deus, não é verdade? Eu vou fazer aqui, vou ali. E muitas das vezes queremos fazer a obra de Deus, que queremos fazer coisas para Deus, quando Deus não quer. Deus quer fazer através de ti. Deus quer te usar. E a gente programa tempo. A gente programa viagens. A gente quer estar num lugar quando Deus às vezes não quer que a gente esteja lá. E entramos em conflitos com os desejos, com a vontade de Deus. Escuta, Deus não trabalha com as coisas, ou não trabalha com o tempo que os homens estabelecem, e com as coisas que querem que Deus faça. Ele não é servido por mãos de homens. Deus quer nos servir e começou a servir-nos através de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Na sua graça, que é um favor imerecido, que não há nada que a gente possa ter feito para merecer a salvação. Jesus Cristo, quando estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, seus irmãos que não acreditavam nele, não criam nele, escarneceram dele. E ele respondeu-lhes e disse: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ainda o meu tempo não está cumprido. Mas quando chegou o tempo dele saber que estava próximo, o tempo dele, ele disse aos discípulos: o meu tempo está próximo. E mandou-os à casa de alguém para fazer os preparativos para a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós temos de aprender a lidarmos com Deus nos tempos que Ele estabelece para nossas vidas e manifestar os seus desejos em nós e através de nós. Nós temos que aprender a depender de Deus nos seus planos e propósitos para as nossas vidas, para que não saiamos frustrados dessa relação com Ele enquanto peregrinos aqui nesta terra, para que Ele possa executar a sua boa vontade em nossas vidas, porque faça as promessas de Deus e as bênçãos que Cristo providenciou através do seu sacrifício carvalho e da sua morte e ressurreição, a vitória da cruz e da ressurreição, às vezes, inadvertidamente, damos o luxo de olharmos para o tempo. Não é verdade? Ficamos ansiosos. Olhamos para a idade que a gente tem. Olhamos para os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos. E ficamos pendentes disso. E queremos estabelecer tempo para Deus. Para Deus poder acelerar o tempo dele e poder satisfazer os nossos desejos. E cometemos erros. Fazemos escolhas e tomamos decisões precipitadas e erradas. E por conseguinte, queremos apressar os planos de Deus para as nossas vidas. E é uma imposição a Deus, para que Ele acelere o seu tempo e a realização dos seus planos, dos seus projetos para as nossas vidas. E o que é que acontece? É o bumerangue. Atrasamos o plano de Deus, a sua materialização em nossas vidas.
E depois ficamos frustrados. Queremos desistir, como se Deus fosse nosso empregado. Não. Deus nos ama muito. E Deus nos quer dar o melhor. Mas antes que Ele nos dê o melhor e nos coloca no melhor, Ele nos prepara como oleiro, e nós somos o barro, somos caco. Ele trabalha em nós para formatar nosso caráter, a fim de que podemos aguentar aquilo que Ele tem para nos dar, e que no mundo do Espírito já nos deu. Se Deus te der 20 milhões de euros, ou de dólares, ou 100 milhões de kwanzas e por aí fora, são muitos os que se perdem. Não é verdade? Esquece-se de Deus. Se você ganhar a lotaria de milhões e milhões de dinheiro, você vai se esquecer de Deus. Por quê? Há muita gente que se perde, que não está preparada, porque não deixam Deus trabalhar a vida deles para a abundância que Deus quer lhes dar. Por isso é que há o alerta. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e o Senhor, como 1000 anos, é um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Está em 2 de Pedro 3, versículos 8 e 9. Escute, este é o tempo de Deus. O tempo de Deus, um dia, é como 1000 anos. Já imaginou? Façamos um pouco as contas. Se um dia é como 1000 anos, e o ano tem 365 dias, multiplica 365 vezes 1000. Quanto é que dá? Dá 365 mil dias, não é verdade? Dias. Agora multiplica esses 365 dias pela idade tua. Ele vai te dar o tempo de tua vida, de tua existência, no mundo, como é que eu posso dizer, na eternidade. Eu, por exemplo, tenho 63 anos. Se eu multiplicar 363 anos vezes 365 mil, vai me dar 22.995.000 dias de vida, anos de vida aqui neste mundo. Não nesse mundo físico, mas na eternidade. Sem contar os 9 meses que tive na barriga da minha mãe. E sem contar o tempo da minha existência como espírito, antes de nascer fisicamente neste mundo. Quer dizer que existi na eternidade, fui concebido no ventre da minha mãe 9 meses, nasci nesse mundo físico natural, e sairei, e continuarei a viver na eternidade. Simplesmente a idade cronológica não dita a idade do sobrenatural. Você vive muito tempo aqui na Terra, já está vivendo muito tempo aqui na Terra, lá na eternidade. A sua existência é superior à idade que você tem. Amém. Por isso, se nós nos ajustarmos ao tempo de Deus, a seu tempo, Ele nos exaltará. Amém. Por isso é que o salmista Davi disse a Deus em oração: os meus tempos estão nas tuas mãos. Isso é Salmo 31, versículo 15. Abra lá o Salmo 31, versículo 15. E você vai encontrar aqui um segredo de Davi na sua relação com Deus. Um segredo de Davi para vencer as tribulações, as intempéries da vida. Um segredo de Davi que lhe aproximou a Deus e fez com que ele tivesse um coração segundo Deus. E disse o salmista em Salmos 31, versículo 15: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Posso ouvir um amém? Amém. Ele não falou meu tempo, ele falou no plural, os meus tempos. Que tempos são esses? São as etapas da existência dele, desde o mundo do espírito até que ele nasceu fisicamente neste mundo.
e depois de sair desse mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Os irmãos têm que entender esta verdade. Porque se você não se ajustar ao tempo de Deus, você vai criar, vai abrir portas para que a ansiedade entre na sua vida. E você começará a olhar para os ventos da vida e fracassará na fé. E nós vamos aprender com grandes homens de Deus que Deus usou os erros da ansiedade, os erros que eles cometeram de querer acelerar os planos de Deus para as suas vidas. Primeiro temos Abraão e Sarai, nosso pai e nossa mãe. Escuta, aos 75 anos de idade de Abraão, ele foi chamado por Deus. Deus lhe disse: sai da tua casa, da casa dos teus pais e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Perdão. Ele recebeu grandiosas promessas de Deus. E Deus guiou-o em direção à promessa. Mas os anos se passaram. Posso ouvir um amém? Amém. Isso acontece comigo e contigo. Deus aparece. Deus te faz promessas. Você acredita. E o tempo passa. Você olha para a tua idade. Olha para os teus sonhos. Olha para o tempo. Olha para a promessa. Você pensa que não está nada acontecendo. 10 anos depois, aos 85 anos de idade de Abraão, eles vacilaram na fé. Nós não somos melhor que eles. Eles vacilaram na fé. E sabe o que é que eles fizeram? Eles arranjaram um atalho, uma alternativa, para que o plano de Deus para as suas vidas fosse materializado. Por quê? Porque Abraão ansiava ter um filho que fosse herdeiro dos bens dele. Porque enquanto ele estava na caminhada e ainda não entrou no chamado, Deus prosperou ele. Deus abençoou material e financeiramente ele. Humanamente, Abraão era rico, tinha homens ao serviço dele, mas lhe faltava aquilo que ele queria: um herdeiro que pudesse herdar tudo quanto ele trabalhou e tudo quanto Deus lhe deu. Mas o tempo passou. 10 anos se passaram e nada aconteceu. Então o que é que eles fizeram? Arranjaram um atalho, uma alternativa ao plano de Deus para as suas vidas. E decidiram ajudar a Deus, para Deus acelerar o plano. Então o que é que Sara fez? Sara deu a sua criada, Agar, ao marido, Abraão, para que dele gerasse filhos. E Abraão aceitou. Dormiu com Agar e gerou Ismael. O atalho, a alternativa para o plano de Deus nas suas vidas. Não foi por incredulidade. Eles acreditaram que se fizesse isso, a bênção de Deus poderia estar aí, na realização, materialização do plano de Deus, da promessa de Deus para as suas vidas. Mas não era o que Deus tinha planificado para eles. E Deus não aceitou esse atalho. Deus não aceitou essa alternativa. E por 14 anos, eles atrasaram o plano de Deus, a materialização do plano de Deus na vida deles. É interessante, não é? Entenda esta verdade. Depois que eles tiveram Isaac, eles andaram com Ismael. Eles andaram com Ismael, eles alegraram-se com Ismael, eles viram o plano de Deus na sua vida através de Ismael durante 14 anos. Mas eu quero dizer a você, quando você arranja uma alternativa, quando você arranja um atalho ao plano de Deus para a sua vida, cria sempre problemas. E quando você introduz um elemento estranho para acelerar o plano de Deus, materializar o plano de Deus para a sua vida, você vai entrar em conflitos com as pessoas. E aconteceu. Agar começou a implicar-se com Sara, ou Sarai, né? Porque a sua patroa não fazia filhos.
E ela já tinha dormido com o marido da patroa. Já não há respeito, não é verdade? Assim é quando você, homem ou mulher, introduz na sua relação com o teu marido um elemento estranho. O marido perde respeito, a mulher perde respeito. É ou não é verdade? Nunca introduza um elemento estranho na sua aliança, na sua relação com Deus. E com a sua esposa ou com o seu esposo. Há conflitos. Agar já não respeitava a Sara. Agar já se sentia mais que a patroa, porque ela gerou e a patroa não gerava filhos. Era estéril. E durante 14 anos Deus deixou que eles andassem com Ismael. Depois de 14 anos, aos 99 anos de Abraão, é que Deus lhe apareceu. É engraçado, não é verdade? Abra Gênesis 17. Escute, qualquer alternativa, todo e qualquer plano teu, atrito que procura encurtar a materialização do plano de Deus para a sua vida, ela te traz sempre problemas. Há sempre atraso. Porque é teu plano, não é plano de Deus. Aleluia. Amém. Gênesis 17. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Aleluia. Amém. Se você ler o capítulo 16 e fizer as contas, no versículo 16, no versículo 16 de capítulo 16, você vai ver que Abraão era de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão, quando Agar nasceu Ismael. Quer dizer que aos 85 anos, ele e a mulher, Sarai, o que é que eles fizeram? Arranjaram um atalho, alternativo. 9 meses depois, aos 86 anos, ele teve. E só foi aos 99 anos de Abraão que Deus voltou a lhe aparecer. Escuta. Os problemas das nossas vidas, e que às vezes nós criamos, não são de Deus. O que atrasa a nossa vida, muitas das vezes são as escolhas, as decisões, as opções que a gente faz. E Deus lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus apareceu em socorro deles e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele para quem nada é impossível. O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Para fomentar a confiança nos seus corações. Depois disso, anda em minha presença. Atalhos, alternativas, tiram-te da presença de Deus. Planos Bs, tira-te da presença de Deus. Porque ele afasta você da promessa e arrasta você atrás dos teus desejos. E Deus lhe disse: anda na minha presença. E por conseguinte, ser perfeito. Quando você vai atrás das tuas ideias, dos teus atalhos, dos teus planos, em detrimento do plano de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, você para o trabalho da perfeição de Deus e fica na imperfeição. E Deus estava a trabalhar Abraão nas mecânicas da fé. E só depois de 14 anos é que Deus voltou a trabalhar a vida de Abraão e de Sara e teve que mudar os seus nomes para que eles pudessem chamar à existência o plano de Deus para as suas vidas. Muita coisa que acontece na nossa vida é resultado das alternâncias, dos atalhos que nós mesmos arranjamos. Não é culpa de Deus. E o Deus, na sua infinita compaixão e amor, vem sempre ao nosso socorro. Eles não fizeram por incredulidade. Eles fizeram porque acreditaram naquilo que eles estavam a fazer poderia se materializar a promessa de Deus para as suas vidas. O filho que havia de sair do ventre das entranhas de Abraão. E se esqueceram que quando Deus fez a promessa pelos dois, porque eles eram casados.
E esse filho da promessa tinha que ser do ventre da Sara e não do ventre da criança. Escuta, há momentos em nossas vidas como maridos que as nossas mulheres vêm com ideias, com propostas. Há momentos que eles vão trazer atalhos, alternativas ao trabalho que Deus está operando na sua vida para levá-lo à materialização da promessa e fazê-lo entrar no seu chamado. Há momentos que virão pessoas com ideias. Há momentos que eles vão interromper o trabalho de Deus na sua vida, porque eles pensam que são teu Deus e são eles que devem te dizer o que é que você deve fazer e o que é que não deve fazer. E se você não souber ouvir a voz de Deus e se manter firme naquilo que Deus lhe falou e naquilo que Deus mostrou que quer de ti, você vai se desviar. Você vai por atalho e vai arranjar alternâncias. Posso ouvir um amém? Amém. É bom ouvir a esposa, mas também você tem que saber ouvir Deus e tem que saber avaliar aquilo que te dizem, que vem de outras fontes. Você vai de encontro com o projeto de Deus para a sua vida e daquilo que Deus lhe falou e lhe prometeu. Aleluia. Glória a Deus. E quando é que foi que a promessa se materializou? Um ano depois. Aos 100 anos de Abraão. E aos 90 anos de Sara. 25 anos depois. Porque recebeu 75. E aos 100 anos a promessa se concretizou. Foram 25 anos. Às vezes nós não queremos esperar. Nós andamos no imediatismo, no fast food. Nós queremos as coisas rápidas. Porque nos esquecemos que nós lidamos com Deus e que esse Deus que nos fez promessa é um Deus eterno. E com o tempo que Ele determina, Ele próprio materializará a sua vontade em nossas vidas. Mas quando nos esquecemos isso, meu irmão, minha irmã, nós nos perdemos. E só 25 anos depois, menos 14 anos de atraso, é que o filho da promessa nasceu, Isaac. Moisés, grandes homens de Deus, antes de e enquanto Deus estava a trabalhar Abraão e Sarai, Deus disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E serviu ilusão. E afligiu ilusão 400 anos. Diga comigo, 400 anos. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração, quem é que quer morrer em boa velhice? Eu pelo menos quero. Amém. Eu reivindico, eu oro a Deus e agradeço a Deus todos os dias por isso. Para mim e para a minha geração. É uma herança que nós herdamos em Cristo, que vem de Abraão. Porque pela nossa fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão, herdeiros conforme promessa. Não é verdade? Amém. Se o nosso pai Abraão morreu em boa velhice, com fartos dias de anos, aqui nesse mundo, também somos supostos. Vamos morrer cedo para quê? A não ser que Deus queira. Posso ouvir um amém? Amém. E em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Está em Gênesis 15, versículo 13 a 16. E sabe o que o homem que foi eleito por Deus, que é para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, fez? Ele procurou acelerar o chamado dele. Procurou acelerar o plano de Deus. Quando ele tomou conhecimento que ele era o escolhido, o que é que ele fez? Matou um egípcio. E os conterrâneos dele iam de queixar. Ele teve que fugir em terras de Mídian. Teve que fugir lá. Para fugir do faraó. Teve que fugir do Egito. E por conseguinte, Deus lhe apareceu aí. Depois de trabalhar seu caráter. Deus trabalhou fora do Egito, do lugar do chamado. E só depois é que ele trouxe o lugar. Ele atrasou o chamado e a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito 30 anos.
Deus disse 400 anos. E o povo de Israel foi liberto da escravidão 430 anos depois. Meu irmão, minha irmã, mas a palavra de Deus se cumpriu, o resto se cumpriu. Eles saíram com riqueza, saíram com fazenda, das terras do Egito. Cuidado na sua relação com Deus. Quando Deus fala, Ele não mente. E Ele mesmo vela para que a sua promessa, a sua palavra, se faça cumprir na sua vida. Nunca procure apressar o chamado de Deus. Mas nós cometemos isso porque somos humanos. E Deus nos entende e procura sempre nos ajudar. José. Aleluia. Amém. José tinha 17 anos de idade. Quando Deus lhe apareceu em sonhos, Ele revelou o chamado dele. 17 anos de idade. José decidiu falar aos irmãos, contar à família. E suscitou inveja e perseguição. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Há coisas que não é para dizer às pessoas. Há coisas que Deus te revela que você tem que calar. Não envolva muitas pessoas. Por causa dos corações perversos e de inveja. É preciso calar certas coisas. Porque o coração do homem é perverso. Cristo não confiava no homem, ainda que crescem nele. Porque ele sabia que o homem tinha. O homem tem um coração perverso, inconstante. E ele foi invejado pelos seus irmãos. Foi perseguido pelos seus irmãos. Quiseram matá-lo e puseram num buraco. Todo cristão e a igreja de Cristo enfrenta essas três situações: perseguição, prisão, morte ou tentativa de morte. Entende esta verdade? Por isso que Jesus Cristo diz que devemos ser prudentes e simples como as pombas. A prudência deve fazer parte da caminhada do Filho de Deus com Deus. Há coisas que você não tem que revelar. Há coisas que você não tem que mostrar. Há coisas que você tem que guardar para ti. Posso ouvir um amém? Amém. Você não perdes. Por isso é que aqui a gente ainda não dá testemunho ao vivo. Por quê? Porque há corações invejosos. Pode estar mesmo dentro da igreja, mas o coração dele não presta. Porque a igreja é como uma oficina. Vende tudo um pouco. A igreja tem secção de bate-chapa, pintura, mecânica. Tem seção de quê? De mais o quê? Tem uma série de seções. Secções de trabalho. As pessoas vêm estragadas do mundo. E elas são trabalhadas na igreja. Temos um oleiro que é Deus. E Deus trabalha a vida das pessoas. Elas vêm estragadas do mundo, com muitos defeitos, muitos problemas. Uns são bruxos, outros são bruxas, outros são invejosos, não gostam de ver os outros a prosperar, se organizar. Outros são adúlteros, ladrões, enfim, uma série de coisas. E na oficina que a igreja Deus está a trabalhar, aqui e acolá, vê com problema de mecânica, oficina de mecânica, bate-chapa, eletricidade. Portanto, na igreja estamos todos em obras. E nunca você deve confiar em todo mundo da igreja. Tenha cuidado. Não vai ficar decepcionado. E são muitos que se afastam da igreja por causa de escândalos. Porque confiam na carne. E acabam por ficar escandalizados quando as obras da carne. José foi chamado a 17 anos de idade e seus irmãos perseguiram. E acabaram por vendê-lo em terras do Egito. E ele acabou na casa do Potifar. Mas Deus era com ele. E José era próspero. Mesmo no cativeiro, mesmo na tribulação, mesmo na injustiça, quando Deus é contigo, Ele te fará próspero. Amém. Entenda esta verdade. Abraão ainda não tinha entrado no chamado. Ele ainda não tinha entrado em um pacto definitivo com Deus. Porque Isaac não tinha nascido. Foi depois que ele nasceu Isaac e Deus lhe pediu o sacrifício do filho,
que Deus lhe meteu num pacto para a eternidade em benefício das nações e da humanidade. Mas enquanto Abraão estava na caminhada com Deus, Deus prosperou ele. É ou não é verdade? Deus era com ele, enriqueceu ele, até o ponto de ele ficar preocupado, porque não tinha um herdeiro que pudesse herdar aquilo. Na sua vida e na minha vida acontece a mesma coisa. Mas tenha cuidado, porque você é próspero. E na sua relação com as pessoas, Deus usa-te para abençoar as outras pessoas. Onde você trabalha, com quem se relaciona, estas coisas todas, você passa a ser uma bênção. Deus te abençoa para você ser uma bênção para as pessoas no lugar onde você está. Entenda esta verdade. Porque você é um vaso santificado, separado para um propósito de Deus. E José foi à casa de Potifar. Tudo quanto ele fazia prosperava. Até Potifar pagão deu conta disso. Mas a tentação veio. A mulher de Potifar queria dormir com José. E José venceu a tentação. Injustamente foi acusado, injustamente foi condenado à prisão. Mas mesmo na prisão, Deus era com ele. Aleluia. E Deus exaltou ele, acima dos outros prisioneiros. E depois o padeiro e o copeiro do rei, de Faraó, foram lá parar a prisão. Eles tiveram visões, sonhos. E José interpretou os sonhos. E como José permitiu que a ansiedade entrasse, José pôs cunha para sair da prisão e poder então entrar no propósito de Deus. Aleluia. A injustiça, a ansiedade faz com que você arranje solução e procure acelerar o projeto, a vontade de Deus para a sua vida. E José, em Gênesis 40, versículo 13 a 15, 23, José disse ao copeiro, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, ou desta prisão, porque de facto fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Mas o copeiro moro, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Escuta, não pode ser cunha, não pode ser alternância, não pode ser escapas, tem de ser pelo poder de Deus. O tráfico de influências, as cunhas, quando não funcionam, é Deus mesmo que faz não funcionar. Às vezes há pessoas que se esquecem de nós. Deus faz com que pessoas se esqueçam de nós. Às vezes nós queremos relacionamentos, influências, para nos ajudar a sair da situação, do aperto que nós nos encontramos, porque quando Deus trabalha a nossa vida, há apertos, meus irmãos, dói. Não é cômodo, não. Às vezes vemos os nossos sonhos se desvanecerem. Olhamos para o futuro, olhamos para o tempo e a gente diz, não, isso não é verdade, devo ter ouvido mal Deus. Então se você encontrar uma esposa, porque o diabo gosta muito de usar da esposa para falar aos maridos, se você encontrar uma esposa, você vai ouvir o diabo falar próximo de ti. Você ouviu mesmo bem Deus? Você tem mesmo chamado de Deus? Elas são filhas de Eva e são filhas de Sara. As deficiências têm. Eles herdaram o caráter da mãe dela. Aleluia. Amém. Você vai ouvir a esposa dizer, olha, vai ficar sozinho. Porque ela pensa que você precisa de tráfico de influência, que é para o poder de Deus, a vontade de se materializar em sua vida. Porque elas não conhecem Deus. E às vezes a revelação não foi dada a elas, foi dada a ti. Aleluia. Deus falou a ti, não falou a mulher. E quando a mulher começa a trazer, o diabo usa da mulher que é para começar a falar nos teus ouvidos. Estão deitados na cama, você só ouve o diabo falar através dela. Irmãs não ficam ofendidas também.
Porque o diabo usa muito da mulher como usou Eva. Tenham cuidado vocês, mulheres. Vocês são inimigos principais do diabo. O diabo vos odeia. E quando o diabo quer complicar a vida do marido, ou daquele que tem um chamado de Deus, ele usa sempre a mulher, porque está ao lado dele. O diabo gosta de falar, assim como falou através de Pedro, a Jesus. O discípulo não estava ao lado de Jesus, assim também o diabo. Vão te dizer, olha, se você não fizer iniciação de cozinha, você não vai em frente. Vai ficar sozinho. E não sei o que. Escuta, quando Deus te fala, agarra-te àquilo que Deus te falou. Amém. Viva com entendimento com a tua esposa, porque é a parte mais fraca tua. No lado espiritual é a parte mais fraca tua. E você tem que saber avaliar entre os conselhos dela e aquilo que Deus te diz. É muito importante, porque quando Deus trabalha nossas vidas, Ele nos consagra, nos separa, e às vezes ficamos sozinhos. Não há amigos, não há pessoas que ficam ao nosso lado. José, Deus trabalhou a vida dele, separou-lhe da família, através das circunstâncias que aconteceram na sua vida. E Deus trabalhou José só. Deus estava a preparar José para poder assumir a responsabilidade do chamado e ser uma bênção para o Egito, para as nações e para a própria nação de Israel. Ele fez com que o copeiro esquecesse de José. Foi normal? Não. Não pode ser por ajuda humana. É pela intervenção de Deus que Ele exalta os seus servos quando Ele separa, quando Ele chama. E da prisão, exaltou José para segundo homem nas terras do Egito, depois de Faraó. Meu irmão, minha irmã, nós temos que nos ajustar e entender o tempo de Deus. Ele tinha 17 anos de idade quando recebeu a revelação do seu quê? Começou a perseguição. Aos 30 anos de idade, 13 anos depois, foi exaltado da prisão para o palácio. Você está com 2 anos de cristianismo, 3 anos, 5 anos, e já fica a resmungar. Já fica a ver que os teus projetos, os teus sonhos morreram. Você entra em desespero, em desânimo e às vezes incredulidade e você pensa que Deus não te ama, não vai realizar o projeto. Não, você só está a atrasar aquilo que Deus quer realizar em pouco tempo. Você entra em desespero. E sabe o que é que Deus faz? Deus fica à espera que você confie nele, descanse nele e lhe deixa trabalhar. Esse Deus é assim. É gentleman. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando escolhidos para servir o palácio do rei Nabucodonosor, eles foram submetidos a um trabalho de 3 anos de preparação, de treinamento, antes que aparecesse na presença de Deus. Durante 3 anos, eles alimentaram-se de verdura. Alguém aqui jejuou, comeu verdura durante esses 7 dias de jejum? Eu se pedir para levantar as mãos, são poucos que vão levantar as mãos. Eles 3 anos alimentaram-se de verdura. Eles não se alimentaram dos manjares do palácio. Tu fizeste? Jejuaste? Você? A câmara não está vos apanhar. Não fiquem com vergonha. 3 anos comer verdura, meus irmãos. Quando você procura não se contaminar com as coisas do mundo, em obediência a Deus, para que Deus te use, Deus vai nutrir as necessidades do teu corpo. Os nutrientes, as vitaminas. E eles apareceram em melhor aspecto que todos os outros que foram selecionados para servir o palácio do rei. E Deus lhes deu mais sabedoria e mais dons que os servos do diabo que serviam o palácio de Nabucodonosor. O trabalho de Deus exige sacrifício, renúncia, entrega, dependência. O trabalho de Deus vem para matar os nossos sonhos,
para que os sonhos de Deus e os desejos de Deus se realizem em nós e através de nós. Este é o propósito de Deus para nossas vidas. Porque os nossos sonhos, os nossos desejos podem ser egoístas, simplesmente centrados para nós e não para com o próximo e não para com Deus. Meu irmão, minha irmã, acorda para essa realidade. O trabalho de Deus para nos preparar, conforme a sua soberana vontade e o livre exercício da sua suprema autoridade, é de sua estreita competência. Qualquer atalho, qualquer alternância só vai atrasar a materialização desse propósito, desse plano na sua vida. Cuidado. Tudo no tempo de Deus. Não há nada que Deus vai te dar sem primeiro trabalhar em ti. Por isso é que o diabo aparece e interfere. Deus te prometeu um marido. Você vê que o tempo está a demorar. E vem esperando o marido que Deus te deu. Vai arranjar um marido que o diabo vai te trazer. O diabo vai te trazer sempre uma alternativa. E você pensa que aquele é o marido ou o emprego que Deus te deu. E você se atira. Vai ver que o marido que você arranjou, a mulher que você arranjou, é o diabo em pessoa. Você vai ver que o emprego que você arranjou é o emprego que te ocupa a semana toda e nem tem tempo de ir à igreja nem de servir a Deus. Deus nunca arranja um propósito para a sua vida para afastá-lo dele. Entende esta verdade? E Deus jamais aceitará escapes, atalhos, alternâncias e qualquer imposição dos homens. Ele é soberano. E na sua soberania, Ele opera. O que nós temos que fazer é, nos complementos da fé, porque não basta a sua fé, sabermos que somos barro, somos caco e Deus olê, e deixar que Deus trabalhe a nossa vida. Por isso é que Jesus se comprometeu em oração, em João 17, que Ele mesmo cuidaria do nosso crescimento, na verdade e na santidade. Quantas pessoas você vê que foram prosperados, ainda não entraram no chamado, da plenitude do chamado, mas já foram prosperados, e acabam por se perder. Acontece com muitas igrejas e com muitos homens de Deus. Se perdem. Por isso é que você vê ministérios, homens de Deus imperfeitos, a cometerem coisas. Você pergunta, mas como é possível, homem de Deus? E a desculpa é sempre, nós temos defeitos, a carne é fraca. Qual carne é fraca? O problema é que não permitimos que Deus trabalhasse o nosso caráter, a nossa vida, e a gente pudesse estar dependente dele e perder a nossa liberdade, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus, ou Ele fazer a sua vontade em nós. Eu vou ler aqui algo da 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. Mas vou ler da Bíblia Viva. Um versículo muito interessante, que muitos de nós fugimos disso. Diz assim: mas para conseguir estes dons, esta deve ser a pregação mais culta que eu já fiz, né? Está quase a acabar. É interessante, né? Yeah. Mas para conseguir estes dons, vocês precisam mais do café. Eu não sabia que havia complementos de fé. Eu não sabia que havia mais algo que a fé. Há muita gente que tem fé. Fé negativa, fé positiva. Há muita gente que pensa que tem muita fé. Eu já orei por pessoas e disse, irmã, tenha fé. Ela disse, não, tenho muita fé. Qual muita fé tem? Muita fé o quê? Vai ver o que sai da boca dela é um problema. A atitude dela é um problema. E diz, não, bispo, eu tenho muita fé. Há muita gente que tem fé. Mas há outros complementos. E um dos complementos é: vocês devem também trabalhar arduamente para ser bons, e nem mesmo isso é o suficiente. Esforça-te e tenha bom ânimo. Amém. Trabalhe arduamente. Amém. Porque mesmo trabalhando arduamente, não é suficiente, diz a palavra de Deus. Significa que há que se esforçar. Deus não é Deus de preguiçoso, de conangas. Deus é Deus de pessoas que se esforçam. Porque quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam se esforçar. Embora não tivessem pescado, mas eles se esforçaram. Jesus encontrou-los a trabalhar.
Jesus encontrou eles em diligência, diligentes. Jesus nunca chama preguiçoso para servir a sua obra. Nunca chama cunanga. Posso ouvir um amém, vocês jovens? Amém. Hã? Amém. Porque na igreja há muito irmão que vai lá e fica sentado o dia todo com a Bíblia. Até de tanto folhear a Bíblia já não tem capa, as folhas estão todas amarrotadas. E passa lá o dia em vez de procurar um emprego. Porque quer emprego na igreja. Estão a rir. É ou não é verdade? É verdade. Porque ele acha que a igreja é um lugar para cunangas, para preguiçosos. Não, Jesus trabalha com pessoas diligentes. Porque os discípulos que ele chamou eram diligentes, trabalhadores. Aleluia. Amém. Porque depois vocês devem aprender, diga comigo, aprender. Aprender. A conhecer melhor, diga conhecer melhor. A conhecer melhor. A Deus e a descobrir, diga descobrir. Descobrir. O que Ele quer que vocês façam. Amém. Não é o que nós queremos fazer. É o que Deus quer fazer. Aí onde é que está o problema nosso e de muita gente. Você sabe o que Deus quer fazer. Para você saber o que Deus quer fazer, primeiro recebes a revelação, promessas. E depois tens que deixar Deus trabalhar a ti. E deixar que o tempo de Deus é que funciona daquilo que Deus quer fazer, não o teu tempo. Há muita gente que Deus lhe quer num país e ele decide mudar de país, pensando que é ali onde Deus vai realizar a sua vontade. É mentira. Está a atrasar o chamado. Há muita gente que pensa que tem que mudar de emprego porque ali Deus não vai abençoar, mas é onde Deus vai começar a abençoar e a prosperar. Então sai, procura outro emprego ali, também vai encontrar, não está bom. Por quê? Porque sai fora da vontade de Deus para a sua vida. Amém. Esteja no centro da vontade de Deus e tudo irá bem. Aleluia. Ainda que seja no cativeiro como José. Deus te prosperará. Porque quando Deus é contigo, Ele abençoa a obra das tuas mãos. Amém. E Ele te exalta acima, te engrandece acima dos outros. Aleluia. Aprende isso. Aleluia. Descobrir o que Ele quer que vocês façam. Nós queremos fazer tantas coisas para Deus. Por isso é que há muitos ministérios que se metem em dívidas, créditos, e quando há uma crise não conseguem pagar e acabam por perder tudo ou vender tudo. Cuidado. Por quê? Porque queremos fazer para Deus. Deus mandou construir templo de milhões. Deus mandou fazer crédito bancário. Quando vem crise, é um problema sério. Porque sabe quando é que não é de Deus? É quando começa-se já a arranjar atalhos, alternância, para conseguir dinheiro, que é para pagar o crédito. Começa já a mentir, começa já a vender os dons do Espírito Santo. É porque Deus não mandou fazer aquilo. Amém. É o homem que quis fazer para Deus. Porque Deus o faz no seu tempo. E Deus é fiel. Amém. E Deus não precisa de esquemas. Deus não precisa de mentiras para realizar os seus projetos. Porque quando chegou a vez de Jesus pagar imposto, ele foi tirar o dinheiro aonde? Da boca do peixe. Então o problema não está em Deus, o problema está no homem. E é aí onde aparece o homem, não aparece Cristo. E o nosso chamado é revelar Cristo às pessoas. Aleluia. Entenda esta verdade. Saiba esperar no tempo de Deus. Saiba andar com Deus no seu tempo. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. O que Ele quer que vocês façam? Depois aprendam a pôr de lado os seus próprios desejos. Aprenda a pôr de lado os seus próprios desejos. Dói, não dói? Se Deus te disser, faz isso, e você fica agarrado àquele desejo teu, diz, por exemplo, às vezes há chamados de Deus que te mandam sair do emprego. Há chamados de Deus que te mandam sair do emprego, é verdade, te mandam deixar certas coisas. A única coisa que Deus não manda deixar é a mulher, nem o marido. Ou seja, separar o casamento. Porque há maridos, há mulheres, há homens de Deus que dizem que essa aqui é a minha costela, que Deus me deu que é para fazer aquela obra, e é caminhada, é mentira. Deus não manda separar do marido nem da mulher. O que Deus ajuntou não separa o homem. Amém. Está bem? Amém. O que Deus uniu não separa o homem. Porque essa não é minha costela. Irmãos, assim, eu já atendi vários irmãos. Estavam numa certa igreja, encantaram-se com uma mulher, deixaram a mulher dele, e o irmão disse, bispo, tu não imaginas o que eu encontrei, aquilo era o diabo em pessoa. Pior do que a minha mulher, eu disse, já viu?
Cuidado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas há vezes que Deus te manda deixar certas coisas e você quer ficar agarrado àquelas coisas. E por conseguinte, o que é que vai acontecer? Você sai fora da vontade de Deus. E você impede de Deus trabalhar. Porque você vai seguindo Ismael. Você vai seguindo alternativas. E por conseguinte, Deus fica parado à espera que você retome e recua na sua posição para que Deus possa continuar a trabalhar em ti. É como se desviar. O caminho é ali e você vê um atalho mais curto para poder chegar àquele lugar. E você vai ao atalho, Deus não vai contigo. Deus continua sempre naquele caminho. E você vai sozinho e acaba por se espatifar. Meus irmãos, cuidado. Nós queremos fazer coisas para Deus. Nós queremos aparecer e mostrar ao mundo o que a gente pode. Mas nem tudo o que a gente faz e mostra é Deus a fazer. E quando não é Deus a fazer, há sempre implicações. Por isso é que há mentiras, há esquema, há enganos, há problemas na igreja e na vida dos filhos de Deus. Aprenda a pôr de lado os seus próprios desejos, a fim de se tornarem perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que Deus faça de vocês o que Ele quiser. Alguém consegue deixar que Deus faça de ti o que Ele quer? Dói, não é verdade? Dói. Deus quer fazer de ti uma coisa e você não quer. Você quer ir atrás dos teus sonhos, dos teus desejos. Quando nós deixamos que Deus faça de nós o que quisermos, os pensamentos de Deus são sempre bons para nos dar o fim que a gente espera. É porque Deus tem boas coisas, não é verdade? Amém. Para nós. E são coisas que Ele nos vai dar segundo o trabalho que Ele vai realizar, sem ser necessário a ajuda do homem. O nosso trabalho é só oração ou comunhão com Deus, louvor, intercessão, e andar humildemente na presença do Senhor. Porque quando você tem comunhão com Deus, ora e usa a palavra dele, você está a semear. Quando você intercede, você está a matar os bicharocos. Quando você louva e adora o Senhor, você está a derramar chuva sobre a tua sementeira. E quando chega a colheita, você colhe. Há coisas que estão em nós e desejos nossos que acabam por ser um embaraço, uma armadilha para nós. Temos de ter cuidado. Eu cometi esses erros. E nesses erros tive de aprender. A tua mulher, se não for uma mulher preparada e saber esperar no tempo de Deus, ela vai querer acelerar. Porque ela não conhece o plano de Deus para a sua vida e Deus fala contigo e às vezes não fala com a mulher. Entende essa verdade? Sara olhou para a sua situação física e disse: 10 anos não estou a gerar filho, 10 anos não vou poder dar filho ao meu marido. E Sara teve que arranjar o escape, a alternativa, e deu a mulher, a Agar, a criada a Abraão. E perderam 14 anos para que a vontade de Deus, a promessa de Deus se materializasse nas suas vidas. Entenda esta verdade. Por isso é que no domingo passado, falamos do casamento e quê? No domingo passado, lemos Efésios 5 e disse lá: mulheres, sujeitam-se aos planos dos vossos maridos como ao Senhor. Há situações em que o plano de Deus recai sobre o marido e vocês devem se sujeitar, acompanhar, submeter-se ao trabalho de Deus na vida do marido e cooperar. Posso ouvir um amém? Amém. Não seja como outras mulheres que dizem: você não vai conseguir, você não vai crescer, você vai estar sozinho. Não seja, coopera, seja humilde e ajuda o marido. Posso ouvir um amém? Amém. Puxe pelo marido, não arranje alternativas, morra nos seus desejos. Posso ouvir um amém? Amém. Eu lembro-me, na Alemanha, quando nos convertemos a Cristo, nós estávamos a viver, ainda não tínhamos lá muita coisa. E o sonho da minha esposa era ter uma casa e coisas. Deus lhe apareceu e disse: olha, sirva-me primeiro, depois você vai ter isso tudo. Deus é muito bom, meus irmãos e minhas irmãs.
Antes de você ter essas coisas, sirvam, deixe ele trabalhar a sua vida. E você verá que ele vai exaltar acima daquilo que você estava a querer ou até você pensou queria ter. Deus trabalha assim. Deus quer trabalhar você, o seu casamento. E é aí onde o homem cai. Onde cometemos muitos erros. Nos desviamos de Deus. Caímos fora do plano de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Estragamos tudo porque andamos na presunção. E é onde começamos a ver os problemas nas igrejas. É onde começamos a ver os problemas dos filhos de Deus e dos servos de Deus. Porque querem fazer coisas para Deus. Não no tempo de Deus e deixar Deus fazer. É no tempo que eles determinaram para Deus fazer. E no tempo que eles arranjaram para si mesmos. Deus não funciona assim. Aleluia. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em 2 de Pedro 5, versículo 10 e vamos terminar. Preparem a Santa Ceia, se favor. Aleluia. Quantas pessoas relegam a segundo plano a sua relação com Deus? Estão atrás de dinheiro, o foco dele é dinheiro. Estão atrás disso assado cozido, o foco deles são os seus desejos. E acabam por perder o foco de Deus. Aquilo que Deus quer fazer para as suas vidas. 2 de Pedro 5, versículo 10. Diz a palavra de Deus. E o Deus de toda a graça. 2 de Pedro. É 1 de Pedro, perdão. 1 de Pedro 10. 1 de Pedro 5, 10. 1 de Pedro 5, 10. Aleluia. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Quem é que foi chamado para a eterna glória de Deus? Amém. Amém. Aleluia. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia. Está aqui resumido. O propósito do trabalho de Deus no seu plano e propósito para nossas vidas. Está aqui resumido o final da conclusão do seu trabalho na sua vontade, no tempo que Ele determinou. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Há padecimento. Nem todas as vezes nos sentimos acomodados. Há sacrifícios. Nossas emoções às vezes ficam confusas. Nossos relacionamentos se afastam. E às vezes pensamos que é ir em todas as convenções de fé ou campanhas gospel e visitar todos os profetas e todos os homens de Deus para encontrar e receber uma orientação, uma revelação de Deus. Não é assim o plano de Deus e o trabalho que Deus faz. É Deus quem faz o trabalho e te dá a revelação e fala contigo. É você restringir-se a Deus na comunhão com Ele e buscar direção espiritual, orientação de Deus. É Deus trabalhando o teu caráter para te preparar e forjar-te para que você possa sustentar a carga do que vem sobre ti no chamado que Deus tem para ti. Para que você possa aguentar. Porque Deus não só faz com que você tenha fé e confia nele, Deus também quer confiar em ti. Amém. Ele quer confiar em ti dinheiro, pessoas, vida de pessoas. Ele quer confiar em ti filhos, família. Ele quer confiar em ti toda a capacidade que Ele, todas as coisas que Ele criou e nos deu. Mas se você não estiver preparado e capacitado para aguentar isso, você vai se desviar. Por isso é que há corrupção, há homicídios, há inveja. Porque há pessoas que depois de se confrontarem com riquezas e com outras coisas na vida dos outros, há muitos acabam por matar os outros. Por isso é que você vê amiga matar a amiga que é para ficar com o marido da amiga. Ou então drogar a amiga para dormir com o marido da amiga.
Não é verdade? Lemos isso nas redes sociais. Por isso é que você vê os homens a se corromper. Antes de subirem no poder, não tinham. Sobem no poder, vê a opulência da riqueza, se esquecem que aquilo é para servir a nação, para servir o povo. E a bênção de Deus também é sobre eles. Mas a ambição, o sistema sobre o qual esse mundo está erguido, as consciências da carne, as consciências dos olhos e a soberba da vida, falam desviar-se dos propósitos. Por isso é que você vê filhos de Deus, homens de Deus, enquanto não estão abençoados, a materialização da bênção não está nas suas vidas, aqueles jejuns e orações, clamor. Depois que Deus lhes dá, se desviaram, foram embora. Voltam ao mundo e levam a vida mundana. Depois de Deus lhes promover no emprego, depois de Deus lhes dar bom salário, terem casas, carros, essas coisas todas, se esquecem de Deus, afastam-se da igreja. Por quê? Porque não estavam preparados, não deixaram Deus lhes trabalhar, para que eles pudessem assumir, receber e pudessem aguentar a carga daquilo que representa. Meus irmãos, o trabalho de Deus em nós faz doer, traz padecimento, mas reconhece a Deus a trabalhar em ti. Amém. Porque depois dele concluir o trabalho, meu irmão, minha irmã, você vai sorrir e vai chorar de alegria de ver o trabalho do olheiro concluído. Amém. Por isso há padecimento. Depois de padeceres um pouco, Ele mesmo Deus vos aperfeiçoará, confirmará no chamado, fortificará vocês e fortalecerá vocês e nós. 4 coisas: aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. E então seremos uma bênção para as pessoas aqui neste mundo. Aprenderemos a amar e saberemos representar Jesus Cristo. Glória a Deus. As coisas que muitas das vezes constituem os desejos de nossos corações, aprenderemos a ver como acréscimo e não como coisas para dependermos delas. Como acréscimo, aquilo que Jesus Cristo prometeu, o Pai nos dá, enquanto vivemos nesse mundo, peregrinamos nesse mundo. Porque depois de morrermos, tudo fica. Dinheiros ficam, casas ficam, mulheres ficam, filhos ficam, ninguém vai te acompanhar lá, vais sozinho, nem o teu corpo levas, vais nu como vieste nu do mundo do Espírito, e vais nu de volta do mundo sobrenatural, do mundo do Espírito, deixas tudo. Por isso, Deus quer estabelecer o equilíbrio, para que os seus filhos sejam uma bênção aqui neste mundo, sejam um testemunho de Cristo, e naquilo que Cristo lhes acrescenta, estabelece a diferença com o mundo, e as pessoas possam ver Cristo e recebam o testemunho de que Cristo existe. Isto é o trabalho que Deus quer fazer em nós. Isto é o trabalho que fez com José. José foi uma bênção de Deus para a nação do Egito e para as nações do mundo e para Israel. Abraão também, e Sara e tantos outros. E Deus quer fazer o mesmo conosco, porque Ele não mudou e não mudará. É imutável. Mas quando você sai fora da sua vontade, Ele pode mudar os seus projetos para ti, pode alterar a sua ação com relação a ti. Por isso é que Jesus Cristo disse: naquele dia muitos virão até mim e dirão: Senhor, Senhor, nós procedemos demônios em teu nome, não profetizei, não quer. Ele vai dizer: afastai-me de mim, afasta-se de mim, vós que praticaste a iniquidade, não vos conheço. Meu irmão, minha irmã, vamos embora? Você que está aí, você que está desanimada, você que já permitiu que a frustração tomasse conta de ti, ou talvez você possui as coisas materiais e realizou sonhos teus e a altivez entrou. Talvez você pense que é o único que Deus, a quem Deus ama, por isso é que Deus te deu. Você tornou-se uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa, que despreza os outros, que já não se compadece do necessitado nem do pobre,
Talvez você seja uma pessoa que pôs em prioridade, tens um chamado de Deus, e puseste em prioridade os teus desejos, os teus planos. E a todo custo você está a lutar para pôr esse teu desejo à frente dos desejos de Deus, dos planos de Deus. Eu quero dizer a você, considere esse teu Deus. Ele tem algo bom para si. Você já não quer servir, você só está atrás das coisas materiais, você quer ver os teus sonhos realizados. Eu quero dizer a você, Deus ama você e Deus quer que você lhe sirva, porque dentre muitos Ele te chamou e te deu dons para o servir. Você que está aí, que talvez seja à procura de um lugar melhor para você viver, decidiu sair fora do país para viver, porque acha que aqui em Angola Deus não te pode abençoar ou realizar os teus sonhos. Meu irmão, minha irmã, se você tem chamado de Deus, Deus pode te abençoar e fazer você próspero aonde Ele quer que você viva. Ele fez com José na escravidão, Ele fez com José na cadeia, na prisão, e exaltou José da casa de uma adúltera para a prisão, e da prisão para o palácio. Os caminhos de Deus e seus pensamentos estão acima de nossos, mas o fim que Ele pretende nos dar é sempre bom, é sempre melhor. Por isso, nesta manhã, você que está aí, é tempo de arrependimento. Nós jejuamos e buscamos a Deus em favor do casamento da família. Buscamos a Deus em favor da nação. Talvez você tenha dito, com esse marido não vou em frente, com essa mulher não vai em frente. É tempo de mudar de atitude. É tempo de você ser humilde e andar com humildade com Deus. É tempo de você cultivar o coração de Cristo, que é manso e é humilde. E é tempo de você colocar-se na dependência de Deus, de pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, trabalha a minha vida, trabalha, Senhor, a minha vida. Eu preciso que Tu sejas o meu oleiro. Se o meu vaso não está como Tu queres, Senhor, parte este vaso e faça um vaso melhor, um vaso conforme os Teus planos e propósitos faça, Senhor. É tempo de você colocar na posição de barro e de caco, porque a altivez e a arrogância prevê queda lá mais à frente. Deus quer ver você a servir até aquele dia que Ele te vai levar daqui. Não ande atrás do mundo, não seja amigo do mundo, porque você pode negar a Cristo, pode negar a Deus pelas tuas obras. E se você negar a Deus pelas tuas obras, porque quer ser amigo do mundo, está atrás das coisas do mundo, você pode ser negado por Ele. Mas saiba que Deus não pode negar-se assim, mas não pode negar a sua palavra. Ele permanecerá fiel. Seu coração se desviou, é tempo de ponderar. Você ama mais sua mulher, seu marido, seus filhos do que a Deus? Você ama mais os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos do que a Deus? Desistiu de servir a Deus, de ser fervoroso a Deus, mesmo quando Deus lhe fala para você fazer a sua obra e se compadecer, e você não aceita fazê-lo? Analise a sua vida, analise o seu coração, porque o precipício está próximo de ti, dos teus passos. É tempo de refletir, e é tempo de dizer: Senhor, me perdoa, ajuda-me a sair do buraco em que eu próprio dos meus desejos eu caí. Porque Deus é fiel, e o que Ele prometeu, Ele o cumprirá. Ele o fará, se tão somente você se entregar. Vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar o teu caráter. Deixe o Espírito Santo falar-te, e Ele te revelará coisas.